Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E no vídeo de hoje a Prime Video aposta mais uma vez na polêmica com a menina que matou os pais à confissão. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Não? Se inscreve agora, que custa? Custa nada, já te disse que custa. E é só você apertar inscreva-se, tocar o sininho pitadinho para receber notificações de vídeos novos e, claro, comentar aqui com a gente se você já viu, se você não viu, se te interessa, se não te interessa, e deixar o teu joinha porque ele é muito importante pra nós. Uma vantagem do filme é que ele é curto, né? É, 1 hora e 38 minutos. Então, não é especificamente desse filme, é porque eu gosto que os filmes estão começando a retomar essa duração normal, vamos dizer assim. Eu já não ligo. Tá certo que tem aí o do Martin Scorsese com 3 horas e mal. Depende do mas filme. de um modo geral os filmes estão começando a voltar a ter 1h40. pouco, né? Porque 2 no máximo. mas enfim, na história a gente vai ter retratado então parte da perseguição. Não tá assim. Não, da investigação, melhor falar da falando. investigação da polícia depois que os Richthofen são assassinados de maneira brutal pela sua filha e pela família do namorado. E aí, se você não assistiu A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou os Meus Pais, não tem problema nenhum, porque ele dá uma introduçãozinha no assunto. E claro, eu entendo que o crime já tem mais de 20 anos, mas exatamente pelo fato de que ela saiu em liberdade há pouco tempo, muita gente jovem que talvez não tivesse ouvido falar, ouviu falar. E claro, quem se interessa por True Crime já ouviu vários podcasts sobre o caso, tem livros sobre o caso, enfim, tem uma série de coisas sobre o caso. Mas ele dá uma introduçãozinha contando um pouco do antes do crime e depois ele vai ao momento da investigação, do contato com os policiais, com a perícia, né? Eu acho que realmente assim a parte com os policiais talvez assim a parte em que dá um pouco de escorregada nas atuações. Eu acho que podia ter. Mas eu acho que é mais por causa do roteiro do que por causa das atuações em si. Eu acho que eles também tentam ser muito didáticos. Cara, se a sair era super didático. Em alguns casos chegava a chamar a gente de idiota. Mas se a saia é sério. Que seja, mas é uma linguagem. E aí o que eu acho é o seguinte, eu entendo que o filme... Outra coisa, o filme não deu nenhum centavo pra Richthofen, tá? Sempre tem que falar disso. O filme foi feito baseado nos autos. Foi baseado nos autos do inquérito. Os dois primeiros foram com base nos depoimentos do processo. Pra quem não conhece muito esse mundo, então quando há um crime é feito um inquérito, que é a investigação. Então toda a investigação, os depoimentos, as provas, a perícia do cadáver, se foi um homicídio, todos esses documentos são reunidos num inquérito, que é uma peça inicial para a ação penal depois. E aí depois o Ministério Público vai verificar esse processo e ver se deve ou não proceder à ação penal, que é o processo contra aquela pessoa que foi inquirida naquele inquérito. Então, esse início, então, como não fala sobre... tem uma ceninha só falando depois a pena que eles têm, mas não fala do processo, porque o processo já foi a parte anterior. Mais ou menos também, né? Mais ou menos. Tem poucas cenas, realmente. E assim, a Ana estava falando, né, que muito provavelmente quem gosta desse assunto conhece, que foi um caso famoso no Brasil, caso conhecido. E esse talvez seja o grande problema do filme, né? Porque todo mundo já sabe a história. Então é um filme que você assiste já sabendo o que vai acontecer. Aí tu esperar alguma reviravolta no filme só se tivesse mudado os assassinos, porra. Ou se apresentasse algum dado, que toda investigação tem alguma informação que se guarda e se não joga para a imprensa, né? Exatamente porque, ainda mais em casos onde há uma longa investigação buscando o seu culpado, tem sempre alguma informaçãozinha que é guardada, exatamente porque, por incrível que pareça, há pessoas loucas que confessam o crime sem ter feito nada. E isso existe, tá, gente? No mundo, não só no Brasil, não. E aí, às vezes, a pessoa vai lá, confessa, conta muita coisa, mas a maior parte da imaginação e muito do que ela pesquisou, o aviãozinho passando aí, e do que ela pesquisou na imprensa. Então, é sempre guardado uma coisinha que, se a pessoa falar daquele fato, daquele detalhe, é porque de alguma forma ela teve contato com a cena ou com o criminoso, ou ela é o próprio criminoso. E no caso deles não aconteceu isso, porque a investigação, se eu não me engano, ela não demorou tanto. Porque o irmão,
o Christian, ele realmente era um cara que não tinha muita massa encefálica na cabeça, não tinha muita ideia na cabeça. E aí ele vai logo gastar o dinheiro. Fez burrice. O termo técnico é esse, fez burrice. Independente de ter massa encefálica ou não, não sei o que se passou na cabeça dele que o cara me compra uma moto de $3.600 no dia do enterro. Em dinheiro vivo. Por mais que na época, existe uma época mesmo no Brasil em que era muito comum você usar dólar para fazer coisas. Mas depois, quando chegou o governo, isso era muito mais no governo Fernando Henrique, ou até outros governos anteriores. Mas depois no governo Lula, até porque veio alguns decretos, no próprio governo Fernando Henrique proibiu o negócio, na verdade foi até um negócio irregular, se você quisesse pensar judicialmente, totalmente nos casos, porque você não pode fazer negócios no Brasil com moeda estrangeira. Então, você sempre tem que converter e depois fazer, né? Inclusive, até os próprios índices não podem envolver moeda. A não ser que você esteja fazendo um negócio com o exterior, né? Para fazer, por exemplo, passeio no exterior, uma viagem para o exterior. Aí sim, mas mesmo assim você tem que converter para moeda nacional. E aí, no caso dele, ele comprou em dólar. E era uma moto que não era uma moto qualquer, era uma moto bacana. Não uma motinha, uma bis, uma bicicleta com motor. Não, era motão mesmo. E parece que ele comprou um cordãozinho de ouro e começou a gastar um dinheiro com os amigos, a curtir um pouquinho a vida. E o incrível é que foi logo no dia do enterro do cara ele comprou a moto. E aí é complicado, porque isso já levou... Mesmo que ele não tivesse feito nada, já jogava um holofote absurdo em cima dele... Porque, a princípio, eles tinham montado uma cena de latrocínio, porque teria acontecido um roubo, haveria dinheiro na casa, haveria joias na casa, e ele, então, teria... quem roubou estaria com isso a grana, então começou a gastar, dá mais dólar, então acende uma luz lá na polícia. A polícia vai em cima dele e começa a pressioná-lo. E principalmente quando é um crime que tem muita gente envolvida, a principal coisa que a polícia vai fazer é o quê? Pressionar jogando um contra o outro. Olha, o teu irmão vai confessar, o teu irmão já confessou, o teu irmão já falou, fulano falou. Você vai ser o bobo que vai levar tudo sozinho? Pô, você vai segurar isso sozinho? Pô, bobeira tua, que não sei o quê. Começa a pressionar. Eu ainda tô muito impactado pela mensagem que eu li dizendo que o filme não surpreende. Que a história do filme... Eu acho que eu entendo um pouco, porque eu senti um pouquinho disso no documentário dos Nardoni. Por mais que o documentário dos Nardoni trouxesse algo que é inédito, porque a mãe da Isabela quase não falou. A não ser na época mesmo do fato, depois ela manteve um silêncio, manteve uma descrição. E ela agora aparece para falar sobre os sentimentos dela, sobre tudo que aconteceu. Muito mais, por que ela fez isso? Porque a Jatobá já saiu em liberdade e daqui a pouco o pai Nardoni, que eu esqueci o nome dele, nem quero lembrar o nome dele, mas o pai Nardoni já tá para sair em liberdade. E aí é para manter vivo, né, essa ideia. É diferente da ideia da Matsunaga, da Elise, que ela queria passar um pano na vida dela, no que ela fez, para tentar uma aproximação futura com a filha, que esse é o sonho dela. Agora não sabemos se é pela filha em si ou se pela grana que a filha herdou. Já não sabemos, fica incógnito. Assim, eu acho que em termos de atuação, os dois primeiros, né, a menina que matou os pais e o menino que matou os meus pais, eles permitem que os atores entreguem bem mais. Até pelo fato de ter que fazer a mesma cena com perfis diferentes, com reações diferentes. Então, eu acho que os dois primeiros permitem trabalho de atuação. Um trabalho de atuação maior. E aí nesse, como você não tem muita variação, eu acho que fica um pouco aquém. Não é que eles estejam ruins, mas eu acho que fica um pouco aquém. Eu acho que assim, acaba indo por uma situação, porque tem muitas coisas aí que foram filmadas. Por exemplo, a Suzane no enterro dos pais. Eu achei que a Carla fez muito bem, mas ela praticamente imitou a garota. Porque a gente vai esperar o quê? Que ela faça igual. Se ela fizer diferente, fala assim, pô, ela fez diferente. Pra que ela fez isso daí? Não foi assim que aconteceu. Exatamente. Entendeu? Então, assim, mas por exemplo, pra mim, eu não sabia que ela tinha feito escândalo na delegacia daquele também jeito. Não sabia. Pra mim, aquilo foi uma Eu não novidade. lembrava que eles estavam. Eu acho que eu não escutei, na verdade, também, assim, o quanto eles estavam empenhados em tentar acusar uma empregada. Também não. Né? Claramente a burguesia tentando ferrar a classe trabalhadora de qualquer jeito, né? Num crime absurdo, né? Que é levar a pessoa a mais de 40 anos de prisão, no mínimo, né? Eu acho que eles exploraram um pouco.
passando tanto avião aqui Não hoje. sei se é hoje em dia de manobra, não sei. Eu não sei se ele... Eu achei, na verdade, que eles exploraram um pouco a relação dela com o tio, que foi uma relação conturbada, a relação dela com o advogado dela, que segundo consta, se apaixona por ela. A família dos pais é pouco mostrada, né? Há de se falar que eles realmente sempre foram muito discretos. Se tem um povo que conseguiu manter uma discrição num caso desse, foi essa família. Eles realmente souberam lidar com essa situação de uma forma discreta e tipo assim, não midiática. Porque, de qualquer forma, o holofote, pelos próprios sobrenomes, já cai em cima, né? Uhum. E claro que isso impactaria a vida deles de várias formas. Então, eu acho que eles souberam lidar disso muito bem. Mas, exatamente pela falta de material... Pode ser. Que é difícil porque você criar. Porque aí entra muito na Sônia Abrão, né? Aí você teria que ir muito pra fofoca, porque no caso, se é embasado em autos... Verdade. Né? Por exemplo, a avó nem aparece, mas sim, essa avó é super presente na história. Inclusive, depois pesquisando, fiquei sabendo que a avó deixou a herança dela pra Suzane. Isso agora me dá aqui um estalo de que eu achei que fosse ter um quarto filme e já não deve ter. Porque eu já tava esperando a menina que matou os pais à cadeia. Eu espero esse filme. Mas com base em registro de quê? Registros do que foi feito na cadeia? Sim. Aí deve ter muita pouca coisa, não? Não, porque porque existe um processo. De tudo que faz de bem ou de ruim, em tempos a pessoa é entrevistada, ela dá depoimentos, ela é transferida, tem várias coisas que acontecem, e além disso, a própria relação com as outras presas. Então você batendo os outros processos de execução penal... Mas, por exemplo, o caso dela lá, que ela namorou uma mulher na cadeia. Casou, inclusive, parece, na cadeia, né? Isso, aí talvez tem um registro disso? Fica registrado. Tem os cadernos dos ocorrências. Suzane von Richthofen estão namorando. Tá namorando. Ou brigou com fulana, teve um tal coisa. Não, briga eu até entendo, porque tem que relatar, porque, né... Mas porque se envolve também questão de se elas vão manter na mesma cela, se não vão, se isso seria positivo. Por exemplo, se uma presa começa a sediar outra, isso pode ser um problema dentro do presídio. Isso é um problema de segurança, inclusive. Deve ter relatórios internos do presídio. Depois eu vou perguntar a um amigo meu e depois conto pra vocês melhor sobre isso, se realmente existe. Mas eu acredito que sim, porque isso tem a ver com a questão da disciplina interna, que é uma coisa muito séria dentro de um presídio. Então já tô esperando a menina que matou os pais a cadeia. Se não, a prisão. Eu acho que o livro do Ulysses Campbell, que ele escreveu a trilogia das Mulheres Assassinas, né? Da Elise Matsunaga, a Suzane e a Flor de Lis. Eu acredito que o livro dele podia ser transformado em um roteiro. Não li o livro dele não, mas eu acho que podia, porque ele conta muita coisa, exatamente através de depoimentos feitos com presas e familiares de presos e policiais e carcereiros, e que ele relata bastante sobre esse dia a dia dela lá. Porque eu achei que ficou faltando mostrar muito da Richthofen nesse filme, entendeu? Assim, você consegue perceber completamente a personalidade dela louca, narcísica, né, dela fazer festa na semana que os pais morreram e tá lá comemorando, dela... Deixa eu até ver que dia que foi o crime. Eu vi que o aniversário dela é dia 3 de novembro. Dela querer transar logo depois que matou os pais e o Daniel, né, não tanto com a cabeça. Porque também tem isso, né? Segundo consta, teoricamente ela não viu, né? Ela só viu depois. Quem fez mesmo as coisas foram os irmãos, então... Cara, foi 31, Dia das Bruxas. 31 de outubro. E aí, tipo, 3 dias depois é o aniversário dela. Então assim, e detalhe, tudo isso foi escolhido por ela, porque não foi um crime feito no impulso, foi premeditado. Essa data foi escolhida por ela, né? Foi escolhida por eles, né? De alguma forma. E aí você vê ela também com os amigos, o irmão, que dá mais pena, né? O Andrés.
que ele Que realmente... conseguiram dar um sumiço nele também, né? Porque andaram saindo umas notícias complicadas sobre ele, que ele tinha ficado muito perturbado, tadinho, com toda a Parece que situação. ficou mesmo. E aí conseguiram dar um sumiço nele. Mas ele mesmo, você não vai ver que ele nunca deu depoimento. Você não vê... Não, ele dá um depoimento, ele é o primeiro a falar. Sim, mas... digo na mídia. Ah, sim. Tu não vê ele nas redes sociais, tu não vê ele por aí. Ele é um cara que tem uma vida... Até por tudo que aconteceu, completamente, quase que reclusa em relação ao que é hoje, o nível de exposição que as pessoas se permitem, né? Sim. E ele acaba, de alguma forma, você vê que ele também foi pra prisão. Sim. Ele acabou também tendo que se isolar, né? Eu acho que é algum exercício de Santa Cruz. Fazem muito isso aqui nessa região. Inclusive já tiveram até punição de piloto que veio fazer manobra entre os prédios. Whatever. E aí eu acho que o problema E aí eu acho que o Andres dá muita pena. Eu sempre fiquei com essa dúvida. Algumas pessoas que já investigaram o fato dá a entender que ele talvez tivesse uma participação maior do que realmente se relata, de que ele tivesse alguma noção, mas eu acho que ele não tinha noção do quadro inteiro. Eu acho que ele... mesmo que ele talvez tivesse alguma noção, eu acho que ele não tinha de como ia ser feito. Eu acho, inclusive, a escolha da arma. Porque outra coisa, a arma não foi um momento de impulso que eu fiquei nervoso contigo e peguei a gotinha na mão e matei você. Não, a arma foi escolhida. Porque eles tentaram fingir que era um roubo, cara, mas podia ser uma arma pra dar um tiro. Mas aí faz barulho. Pô, você acha que martelar a cabeça de alguém não faz barulho? Menos do que um tiro. Putz. Ah, não sei. Comprar um silenciador, não sei. Sei lá, cara. Porque se é um assalto, enfim, não sei. Mas aí quem ia comprar, onde ia comprar? Que fosse uma faca, que fosse faca, não sei, cara. Eu acho que a escolha da arma é muito brutal. Ah, sim. E é muito violento e tem que ter muito ódio, sabe? Porque é o tipo do crime que se você tiver hesitação, a pessoa acorda e vai de alguma forma tentar se socorrer, mas eles conseguiram ser tão violentos desde o início que a pessoa já tá desmaiada dentro. Não, tá dormindo. A mulher, a mãe, ela tenta. A mãe, ela luta. O legista fala, ó, isso daqui é marca de que ela tentou lutar. Ela fala, o pai não. Mas a mãe, ela tentou lutar. Por isso que eu acho que quem matou a mãe foi o irmão e quem matou o pai foi o Daniel. Aí tu já tá entrando eu acho. Não devemos ter isso no inquérito, não. Eu acho que não tem nem por que a gente seguir por esse rumo. Eu acho que sim. Mas eu de qualquer forma, gente, eu acho que, de novo, o filme deixa um gostinho. Eu achei que deixou muito um gostinho até aquelas cenas dela lá presa. Não, tem uma carta que ela manda pra família do escravinho dizendo que ama o pai e a mãe dele. Mandem notícias, quero mandem saber notícias. Eu realmente gosto de vocês. Se precisarem de ajuda, podem contar. Eu tô Pelo aqui na amor de cadeia, Deus. mas eu sou tão narcísica, tão prepotente, que eu acho que eu posso dar você aqui da cadeia. Enfim, whatever. Uma coisa de maluco. Eu não sei, cara. É difícil decifrar uma personalidade tão complexa. E, inclusive, pelo que se comenta, né? Ela conseguiu fazer com que várias pessoas se apaixonassem por ela ao longo dessa prisão. Isso vai desde um médico, um advogado, carcereiro, presa. Parece que até teve foi o médico, o advogado. Parece que o diretor de um presídio também teria ficado apaixonado por ela. Assim, gente, eu não consigo compreender. Vendo aquela personalidade ali, que eu já vi nos outros vídeos, até mesmo, eu não consigo achar ela fascinante. Eu acho ela louca. E como é que ela pode ser sedutora? Eu não consigo pensar. Não sei se a presença dela tem algum magnetismo sexual, não sei. Mas eu não consigo imaginar ela sendo assim, esse fator de tanta paixão, sabe? É isso, né? Loucura, gente. Loucura. Comenta conosco se você assistiu, se você não assistiu, se você vai assistir. Se você curte esse tipo de vídeo, se você não curte, o que você achou. Se você espera ou não espera um próximo Suzane na cadeia. Valeu, até a próxima. No Xilindró.